O senador Magno Malta comentou a entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro à Rádio Ouro Verde, na qual Bolsonaro defendeu a anistia aos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O senador Magno Malta lembrou a responsabilidade do Senado, que se omite em seu dever constitucional. Ele disse: "Nosso povo não merece essa perseguição sem fim, uma sensação de insegurança jurídica que atrasa o desenvolvimento. É preciso de um basta, e essa culpa está sobre os ombros de Rodrigo Pacheco." Não quero meu nome no corpo do projeto. A prioridade é fazer justiça com esses que estão presos e com aqueles que estão na Argentina e outros que estão com tornozeleira eletrônica pelo Brasil, porque não tem cabimento. 2 anos de investigação, quem coordenou isso tudo? Quem queria dar o golpe? Se eu estava fora do Brasil, como é que queria dar golpe? Se eu nomeei em dezembro os novos comandantes militares a pedido do Lula, quem vai dar golpe? E golpe, se alguém quiser dar, enquanto tiver mandato, não tem dificuldade. É só botar os malucos aí nos pontos-chave e levantar a espada e ir pro pau. Só que, né, não é isso apenas. Essa pessoa tem que ter um mínimo de consciência como é que fica o dia seguinte. Eu costumo dizer, né, levando para o lado aqui familiar, é só que mora na tua casa e você briga com a tua mulher. Você arranja uma confusão enorme ali dentro. Aqui é a mesma coisa, no dia seguinte o mundo levanta barreiras contra a gente. Não vem produtos essenciais para cá e você vai segurar como isso aí. Fazer igual a Venezuela. Queremos isso para o Brasil e você pode ver, Pitório, eu desafio quem mostre uma só ação minha fora das 4 linhas da Constituição. Tem gente que reclama, dizendo que eu tinha que jogar fora, tá certo? Quando você assumir, você joga fora, tá certo? Porque sempre tem um ar firme dele. Agora, quem tá errado? É igual na entrevista aqui também, pergunta se eu quero um Senado forte, em 26, para fazer impeachment. Eu falei, olha, eu quero um Senado forte para evitar qualquer pessoa de outro poder extrapole. O senador também compartilhou um vídeo com um trecho de seu discurso na tribuna, quando teve seu microfone cortado, ao denunciar os conluios do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para impedir o impeachment de ministros de cortes superiores em troca de manter seu grupo político no poder. Magno Malta disse: "Ainda que o tempo ou o microfone fiquem sem som, eu tenho uma voz forte e não me furtarei a dizer que não votarei em candidato à presidência do Senado que tenha coragem de colocar cada poder em seu lugar. Eu não serei conivente com aqueles que têm medo dos deuses do STF. Eu sempre estarei ao lado do povo. Minha indignação é por todos aqueles que vêm sofrendo com os danos da Suprema Corte em todo o ativismo judicial que eles cometem." Essa mesma corte em que um chama o outro de mentiroso e que o ministro Gilmar, que acabou de sepultar a Lava Jato e diz que Barroso foi ali só para anistiar e soltar Zé Disseu, meu Deus do céu, que diálogo cabuloso, mas está gravado, não fui eu que falei. Mas eles agora estão ajudando a escolher quem será o presidente do Senado. Se o presidente do Senado tem como propósito o conluio, esqueça, não chegue em mim, não me procure, porque eu preciso ouvir, eu preciso que verbalize. Fora disso, fora do discurso que eu faço, não vejo quem possa nesse momento. Agora os candidatos que se apresentem, eles se apresentem e digam: sou candidato. Agora vai ter que assinar aqui e verbalizar que eu não vou permitir. Se não quiser ligar para o senador, só vou pedir para o senhor mais um minuto para a gente encerrar. Você não, eu tenho voz forte, eu fui eleito, foi para gritar mesmo, para espernear pelos menores. Eu vou. Eu quero ver. Eu não quero um presidente da República, sabe, que a gente vota aqui, acabar com a decisão monocrática e o presidente sai porque vai lá conversar com a corte. Eles lá votam legalização de droga, a gente diz que não. O Brasil não tem parlamento, o Brasil não tem Câmara, não tem Senado. Isso aqui é um peso, isso aqui é um fardo, é gasto de dinheiro do consumidor desnecessariamente, porque o Supremo já disse: não existem vocês,
nós desfazemos e fazemos aqui. E nós temos um presidente calado. Calado. Alguém está chamando isso aqui de CCC. Casa dos Calados Coniventes. Eu não sou calado e nem sou conivente. Então, não pensem que eu vim aqui para fazer o que o povo do Espírito Santo me mandou. Não se iluda. Nós vamos para um processo. Esse Senado precisa dar demonstração para a sociedade brasileira. Esse Senado precisa acenar para a população brasileira de que está do lado dela e não do lado do crime. Senador. Ora, tem penitenciária de segurança máxima e preso sai. Pode roubar, que vai embora na saidinha. Bandido é solto, bandido é anistiado e gente de bem continua preso. É preciso que haja indignação. O apóstolo Paulo, o intérprete da mente de Cristo, ele disse: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E essa é a renovação do entendimento. Nós não temos que nos calar. Eu não tenho medo de processo, eu não tenho medo do meu pescoço. Quem nasceu para João Batista não pode ter medo de perder o pescoço, mas eu quero justiça. O Brasil precisa de justiça. A Suprema Corte precisa se comportar e se colocar no seu lugar. Para isso eles foram sabatinados aqui. Infelizmente todos contaram mentira. Mentira! Porque estão lá violando a Constituição que eles juraram que iam respeitar. Com todo respeito, mas o povo brasileiro sente no peito o que eu sinto, a dor que eu sinto. Nós nos sentimos impotentes de ver um povo sofrendo e a gente não pode fazer nada. 80 não pode fazer nada porque um não quer. Aí você vê os vídeos dos caras nas mesmas festas, bebendo uísque junto, dando risada, se cumprimentando, né? E nós somos os otários. Mas aliás, o presidente da Suprema Corte disse isso. Perdeu, mané! Tá bom, eu sou o mané e o Senado é o otário. Nós somos mané e o Senado é o otário que lhe deu um voto para ser ministro da Suprema Corte. Eu não votei. Eu votei contra. Nem no meu gabinete eu recebi. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitos sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas.
Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, e a atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org.